Você conhece o fato de que o faraó foi tão importante na antiguidade que seus feitos continuam repercutindo até os dias atuais, inclusive com notícias falsas na internet? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou o Rogério de Paula. Qual que é o desafio de hoje, boss? O Egito Antigo, parte 11. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo, eu vou deixar na tela final um card com toda a playlist para aqueles que quiserem assistir. Neste vídeo, daremos continuidade aos relatos do período da história do Egito Antigo que recebe o nome de Império Novo. Quando Horemheb, o último faraó da 18ª dinastia, faleceu, não tinha nenhum herdeiro que, conforme a tradição, pudesse ascender ao trono. Foi sucedido pelo seu Jati, conforme já vimos anteriormente, eram os primeiros ministros, altos funcionários que respondiam diretamente ao faraó. E este sucessor era membro de uma das mais importantes famílias no período. Trata-se de Ramsés I, também chamado Menefres ou Menpetiré, que ascendeu o trono por volta de 1295 antes da Era Comum, seguindo a cronologia descrita por Nicolas Grimal. Ramsés I reinou por aproximadamente 2 anos e foi o fundador da 19ª dinastia de faraós no Egito Antigo. Sua tumba foi encontrada no Vale dos Reis no ano de 1817 pelo explorador italiano Giovanni Battista Belzoni. Seu filho e sucessor foi Sete I e possivelmente reinou até o ano de 1279 antes da Era Comum, sendo que Sete I dedicou-se à guerra e campanhas militares, as quais mandou gravar em pedra nas paredes do Templo de Karnak, com um destaque especial para a conquista da cidade de Kadesh, atual Tel Nebimend, na Síria, que naquele tempo havia sido perdida para os hititas durante o reinado de Akenaton, e foi um dos eventos que antecederam a batalha mais famosa deste período da história do Egito Antigo. Como resultado de uma campanha militar de 6 anos, além da própria cidade de Kadesh, foram incorporados ao Império Egípcio territórios no Líbano e na Síria, que tinham sido perdidos também durante o reinado de Akenaton. Sete I mandou reformar o Templo de Karnak, que foi construído durante o reinado de Sesostris I, mais de 600 anos antes. Esta obra tinha por finalidade ligar o nome do faraó ao deus Amon, o mais popular entre os egípcios neste período. A tumba de Sete I também foi encontrada no ano de 1817 pelo italiano Giovanni Battista Belzoni. Seu filho e sucessor foi Ramsés II, que possivelmente reinou entre 1279 a 1213 antes da Era Comum. Ramsés II foi treinado na arte da guerra aos moldes egípcios desde a infância, acompanhando seu pai Sete I em inúmeras batalhas. No 5º ano do reinado de Ramsés II, deu-se a mais famosa batalha do Império Novo do Egito Antigo. Ramsés II, comandando 4 unidades, enfrentou as forças hititas comandadas por Muatal II, próximo à cidade de Kadesh. Eu descrevo essa batalha no vídeo que fizemos sobre a origem e a importância do Império Hitita. Com o impasse na batalha, os hititas e os egípcios assinaram o Tratado de Kadesh, o primeiro tratado de paz na história da humanidade. Dentre os faraós da 19ª dinastia, foi Ramsés II quem construiu o maior número de monumentos, com especial destaque para o templo escavado na rocha em Abu Simbel, que recebe o nome de Templo de Ramsés. A capital foi transferida para a cidade de Pi-Ramsés, que ficava próximo à região oriental do delta do rio Nilo, conforme os relatos da época. Em Pi-Ramsés foram construídos templos que homenageavam as divindades egípcias, como Ra, Ptah e principalmente Amon. A localização da cidade de Pi-Ramsés é desconhecida
E esta é mais uma das capitais do Egito Antigo que se encontra perdida nas areias do tempo. Acredita-se que Ramsés II tenha reinado por 67 anos e tenha falecido com mais de 90 anos. Ramsés II também foi sepultado no Vale dos Reis e sua múmia foi encontrada no ano de 1881 por uma expedição da qual fazia parte o egiptólogo francês Gaston Camille Charles Masperout. A múmia de Ramsés II foi levada no ano de 1885 para o Museu Egípcio do Cairo, onde permanece em exposição até os dias atuais. Ramsés II se tornou muito conhecido na cultura popular e foi representado em filmes, como, por exemplo, a película Os Dez Mandamentos, no ano de 1956, quando Ramsés II foi interpretado pelo ator russo-americano Yul Brynner. Embora o relato bíblico do êxodo dos hebreus no Egito não faça referência nominal a nenhum faraó do Egito Antigo, este filme e algumas outras obras contemporâneas, como por exemplo a animação da DreamWorks, O Príncipe do Egito, do ano de 1998, acabam por associar o relato bíblico da saída dos hebreus do Egito, do livro do Êxodo, ao reinado de Ramsés II. Todavia, não há evidência sobre esta onda migratória durante o reinado de Ramsés II. E, tampouco, o relato bíblico indica Ramsés II como sendo o faraó do Egito durante o evento relatado. Um detalhe a se considerar é justamente o oposto ao relato bíblico, uma vez que foi Ramsés II que esteve em Canaã durante a campanha que resultou na Batalha de Kadesh. Outra referência moderna a Ramsés II é o soneto composto pelo poeta inglês Percy B. Shelley, chamado Ozymandias, que foi publicado no ano de 1818. Ozymandias é o epíteto cunhado por Diodoro Siculo justamente para se referir a Ramsés II, que quer dizer Rei dos Reis. Um detalhe muito interessante é o fato de que no ano de 1976, a múmia de Ramsés II foi levada a Paris para estudos. A múmia foi recebida no aeroporto de Paris-Le-Bourget com toda a pompa e circunstância dedicada a um chefe do Estado. Com o advento da internet, este fato gerou uma série de notícias falsas, entre elas o de que, para fazer esta viagem, foi expedido o passaporte para a múmia de Ramsés II. Todavia, esta informação não procede, é uma notícia falsa. Não foi expedido nenhum passaporte para a múmia de Ramsés II. O registro mais antigo que eu encontrei foi a Egiptiaca de Manetho, e os registros mais completos, a obra do egiptólogo francês Nicolas Grimal, A História do Egito Antigo, e a obra Crônica dos Faraós, escrita pelo arqueólogo britânico Peter A. Clayton. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essa curiosidade, em especial esta notícia falsa sobre o passaporte da múmia de Ramsés II. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa sobre o Egito Antigo. Só clicar para assistir. Muito obrigado a todos. Até a próxima.